Jacareí reduz taxa de mortalidade infantil para menor índice desde 2001. Ministério da Economia apresenta dados sobre a reforma da Previdência. Câmara Municipal de Jacareí é finalista em premiação dos melhores programas de estágio do país. Comissão do Congresso Nacional debate impactos sociais da inteligência artificial no Brasil. Vamos receber o jornalista Rodrigo Romero e também Gisele Nogueira, do Centro de Integração Empresa-Escola do Vale do Paraíba. Notícias, informações e prestação de serviço. Começa agora o Bom Dia Jacareí. Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do Bom Dia Jacareí. Nesta segunda-feira temos a volta da Leilane Garcia depois das suas férias. Né, Leilane? Bom dia, Elton. Bom dia para você aí de casa. É muito bom estar de férias, mas também é muito bom estar de volta aqui com vocês. Leilane que foi pra praia, eu achei que ela tava lá na represa do Jaguari. Ela falou, não, Elton, é praia. Quase, né? Água azul. Exatamente. A água já dá uma relaxada, né? Na Jaguari ou qualquer outro lugar, então tá valendo. Muito bem, Leilane. Vamos voltando, então. A gente... muita coisa acontecendo aqui na nossa cidade, muitas notícias. Temos o Rodrigo Romero hoje para comentar aqui com a gente o episódio aí da OCA, da Van, Justiça, Prefeito. Muita novidade, cada dia uma nova informação em relação a isso. Tá virando uma novela, na verdade, né? E a gente vai ouvir hoje o Rodrigo Romero. Durante a semana a gente também vai trazer outras pessoas que estão envolvidas nesse caso. Mas para começar o nosso jornal, a gente traz para você os principais destaques da mídia regional e também tudo o que aconteceu no cenário federal no Giro de Notícias. Aí começamos então com o Diário de Jacareí. O prefeito Isaías critica a decisão de tombamento da antiga OCA. A gente vai falar mais sobre isso daqui a pouquinho. Vamos para a próxima notícia. O Vale, após embargo, prédio da OCA é demolido em Jacareí. Você vê aí a foto. Vamos para a próxima notícia agora. Comissão vota na terça medida provisória sobre proteção de dados. Essa que é uma notícia lá da Agência Senado. E trata do relatório sobre a medida provisória que altera competências e garante autonomia técnica e decisória à Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Ela será votada nesse dia 7 de maio. Entre outras competências, esse órgão ele vai zelar pela proteção de dados pessoais e segredos comerciais e industriais. Foram acatadas 91 das 176 emendas sugeridas por senadores e deputados. Essa medida altera a lei, que é conhecida como Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Temos mais uma notícia agora. Câmara.leg.br, Câmara dos Deputados. Projeto obriga a inclusão de nutricionista em equipe de programa de saúde da família. É isso mesmo. O texto que tramita lá na Câmara dos Deputados prevê, então, essa possibilidade de incluir o profissional de nutricionismo no projeto de saúde da família, que é do Ministério da Saúde. Então, cabe agora à União estabelecer programas de incentivo para a contratação desses profissionais, que às vezes acaba sendo o maior desafio, né? Eles abrem a medida provisória, colocam lá na lei que isso precisa ser incluso, os profissionais, mas não conseguem esses profissionais. A gente viu essa realidade no programa Mais Médicos. Aí. Vamos lá então, agora fechando então. EBC, Agência Brasil, Receita recebe imposto de renda de quem não entregou dentro do prazo. Os contribuintes que perderam o prazo, foi dia 30 de abril, podem enviar o documento nestes dias. O contribuinte é multado em 1%, quer dizer, você vai poder mandar, mas vai ter multa. 1% do imposto devido por mês de atraso, limitado a 20% do imposto total, ou R$ 165, prevalecendo o maior valor. Não será preciso baixar novo programa, o próprio sistema fará atualização dos valores na hora de imprimir a guia. Então, quanto mais tempo você demorar, mais multa você terá que pagar, aí com um limite chegando até a 20% do imposto devido. Tá aí, então, aqueles que acabaram perdendo o prazo têm, então, mais tempo para enviar a sua declaração, mesmo que pagando multa é melhor do que não declarar, e aí as consequências podem ser até piores, cancelamento de documentos e outras limitações e restrições que podem acontecer em seu CPF, em seu nome. Bom, esses foram os destaques desta segunda-feira. Com a gente aqui, o jornalista Rodrigo Romero. Bom dia, Rodrigo. Vamos começar, eu sei que você tem várias coisas para falar, mas eu queria começar falando dessa questão envolvendo a Prefeitura, a Justiça e a demolição do prédio da OCA. Bom dia, Elton. Bom dia, Leilane. Bom dia a todos que estão assistindo Bom Dia Jacareí. Com esse imbróglio, essa novela, como a Leilane mesmo falou,
começou em março, quando o proprietário da Havan, que é o Luciano Hang, veio até Jacareí e gravou um vídeo com o prefeito Isaías dizendo que ia construir uma loja da Havan aqui na cidade. Ele não deu prazo, ele não falou quando ia ser construído, mas ele disse no vídeo que ia construir esse prédio ao lado do antigo prédio da Oca, que é um prédio que foi usado até poucos anos atrás pelo governo do prefeito Hamilton Mota como a sede da Secretaria de Infraestrutura. Ele disse que o prédio ia ser construído ao lado desse prédio da Oca. Muito bem, isso foi em março. Em maio, o munícipe aqui de Jacareí foi até o Ministério Público denunciar que não se podia ser construído nada no prédio da Oca, porque o prédio é muito antigo, tinham construções arquitetônicas de valor considerável na cidade, e pediu para o Ministério Público, então, embargar essa proposta do proprietário da Havan de construir esse prédio na Oca. E a promotora, a Elaine Taborda, aprovou isso e soltou um documento dizendo que o prédio da Oca precisava ser tombado e que era proibido, então, se construir qualquer estabelecimento comercial ali. A partir de então, aí começou mesmo uma novela que a cada dia vem mudando de situação para situação. O prefeito Isaías Santana já soltou vários comunicados, um deles, inclusive, afirmando que a justiça persegue a prefeitura em vários aspectos. Um deles é esse, o aspecto comercial, não deixando a cidade crescer. Outros munícipes comentaram também que a não vinda do prédio da Havan vai prejudicar muitos empregos aqui na cidade, enfim, virou uma novela. Só para... desculpa te interromper, mas o prefeito soltou numa rede social: como alguém que quis derrubar a Sherry, fechar a Vibrasa, anular loteamentos Manacás e Santa Clara e impedir o projeto Arboville, agora quer preservar o galpão industrial que abrigou a Oca nas décadas de 60 e 70. Fala em nome do povo? Quer o bem da cidade? Ele enfileirou as últimas medidas que a Elaine Taborda tomou contra a cidade de Jacareí. Na verdade, o que se discute, até quando a promotora vier aqui na quinta-feira, pode se perguntar para ela, é porque só agora, depois que foi feita essa proposta de construção desse prédio da Havan aqui em Jacareí, porque só agora então se pediu esse tombamento do antigo prédio da Oca. Em contrapartida, segundo o próprio proprietário da Havan, ele falou que ia construir a Havan um terreno do lado do prédio da Oca. Então, o terreno da Oca não ia ser tão atingido assim como está se proposto no processo da promotora Taborda. Mas derrubaram o prédio. Derrubaram o prédio. Se ele vai fazer a loja ali ou não. Nesse inteirinho, a novela continuou. Na semana passada foi demolida uma boa parte do prédio da Oca, para surpresa de muitas pessoas. Aí não se sabe quem foi que mandou derrubar. A prefeitura, a promotoria soltou um outro ajuizamento à prefeitura perguntando por que o prefeito Isaías não interveio nessa derrubada, nessa demolição do prédio da Oca. Enfim, a cada dia está surgindo outras informações. A gente não sabe quem tem a razão, se é a promotora que está querendo cuidar de um patrimônio da cidade, que é o prédio da Oca, se é a prefeitura que quer cuidar dos empregos da cidade, querendo trazer a Havan, e pergunta por isso por que só agora o prédio da Oca precisa ser tombado ou não. Então são dois pesos aí que cada um está puxando para o seu lado, e vamos ver como é que isso vai terminar. Rodrigo, desculpa eu, mas gente, agora se brigando aqui no primeiro dia de volta, né, gente, até a gente se acostumar. Exatamente. Uma dúvida que eu tenho, a promotora, ela fez essa liminar diretamente para a prefeitura, mas ali o terreno onde ficava a Oca era de uma propriedade particular. Como é que funciona, né, essa relação? Ela faz o encaminhamento do documento para a prefeitura, mas isso é de um proprietário que não tem nada a ver com a prefeitura. São feitas avaliações. Como o prédio da Oca é considerado um prédio histórico, que dentro desse prédio tem vários projetos arquitetônicos de um arquiteto renomado no país inteiro, então a promotora ela pesou isso e indicou que a prefeitura pudesse então tombar esse prédio da Oca, claro, em acordo com o proprietário dessa construção. Só que também o proprietário disse que não sabe como se mexer, porque se ele aceitar o tombamento, ele vai, em contrapartida, ele vai barrar o crescimento da cidade. A razão da prefeitura. Se ele for para o lado da prefeitura, ele corre o risco da juíza
fazer uma outra liminar impedindo essa construção. Então, ou até tomar uma multa, né? Ele não vendeu o terreno para ele, ia alugar esse terreno para que a Havan fizesse a sua loja lá. E é uma construção da Havan que ia ser feita do lado do terreno. Então não é ali em cima do prédio de onde está a Oca hoje, não é ali. É do lado do terreno. Então é preciso ver, se considerar várias partes nesse processo para ver como é que isso vai se caminhar. E esse prédio que parcialmente derrubado, ele já havia sido decretado patrimônio pelo Condefat ou ainda está um processo que está acontecendo? Como que estava essa situação? Porque tudo bem, você dizer que o prédio é um prédio histórico, que ele tem esse interesse, esse valor arquitetônico, é uma coisa. Outra coisa é ele ser reconhecido pelas agências do governo, etc. Como é que estava essa situação? Está no início desse processo do Condefat. Então estava rolando esse processo. No início está desse processo para rolar esse tombamento. Porque aí tem a indenização do proprietário. Aí tem várias contrapartidas aí caso o processo avance e seja tombado mesmo o prédio da Oca. Mas vocês falaram aí dessa novela, a prefeitura vai continuar recorrendo até onde ela puder. Ou para tentar evitar o tombamento, ou para derrubar o processo do Condefat, ou então, sei lá, quais são as outras medidas Tombamento significa não tombar o prédio como foi demolido lá. Seria o contrário. E aí agora que já foi uma parte do prédio, o que aconteceria? Pagaria multa? Agora eu não sei como é que vai... As consequências disso... Quem vai poder responder é ele não tá borda que vai vir aqui no Bom Dia na quinta-feira. A dúvida que fica, na verdade, é porque isso aconteceu só agora, né? Quantos anos já a Oca estava lá, sem utilização do prédio, estava parado, e por que aconteceu isso só agora? Então essa é a grande questão que a gente vai interrogar. Muita gente disse que foi uma medida proposital da promotora Elaine Taborda para intencionalmente prejudicar a prefeitura, para não trazer um comércio grande para a cidade, enfim. Eu não acredito muito nisso, porque como ela é promotora, a promotoria, o Ministério Público, ela só age se for provocada por alguém. Então, ela não é sozinho que ela vai pensar isso, vai tomar essas medidas. Então, é importante também, foi uma denúncia, então, que um cidadão... O munícipe foi o Ministério Público... Também está sendo partidarizado e está tendo uma discussão política em relação a isso também. Mas é anônima essa denúncia, a gente não sabe. É denúncia anônima, o munícipe foi lá, é assim que funciona. O Ministério Público não age sozinho, tem que ser provocado. Já fez, inclusive, matéria sobre isso. Como assim que funciona, como que... Vamos ver como é que vai acontecer agora os próximos capítulos dessa novela da Oca aqui em Jacareí. Bom, vamos fazer uma pausa aqui na nossa conversa com o Rodrigo. Você já visitou o portal aqui da Câmara Municipal? Lá você encontra disponível todas as informações sobre tudo o que acontece aqui na Câmara. E a gente vai conhecer alguns destes destaques agora no nosso Momento Legislativo. Muito bem, começamos então com o vereador Abner de Madureira, presidente da Câmara. Ele pede que muros da rampa e da escadaria da rodovia Nilo Máximo e da Avenida Josué Santana sejam grafitados para evitar pichações. Está aí. A gente que teve recentemente o grafite lá no Parque Santo Antônio, em outras regiões da cidade, em parceria com a própria prefeitura. Temos, além dos artistas locais que fazem suas obras de forma independente ou apoiados pela LIC, o vereador então sugere que essa arte seja realizada nesses locais aí. Vamos lá, seguimos com mais um vereador, agora Luiz Flávio Dias, que pede informações para a prefeitura sobre a contratação de seguranças para atuarem nos eventos da cidade. Quer saber de que forma acontecem esses processos, quem são essas empresas e qual é o critério de escolha. Vamos seguir com agora, finalizando, Valmir do Meia Lua envia pedido de informações para a prefeitura perguntando se as emendas impositivas serão executadas ainda em 2019. Você tem notícia disso também, Rodrigo? Também tudo vai depender dos andamentos do processo. Eu lembro que eu fiz até uma reportagem no começo do ano sobre isso, e entrevistei o secretário de governo, Celso Florencio. Ele disse que pelo menos até o primeiro semestre, todas aquelas emendas impositivas que foram direcionadas às entidades assistenciais, aos asilos, enfim, dessa forma, entre aspas, de doação, todas essas vão ser contempladas ainda no primeiro semestre. As que precisam de licitação, compras em processos demorados, como, por exemplo, equipamentos de saúde, ginástica, então isso vai demorar um pouco mais, ele não deu prazo, mas isso é um processo que demora mesmo, porque a prefeitura tem que fazer isso. Bom, lembrando que muitas áreas, né, estão esperando isso. O secretário de Esportes esteve aqui comentando com a gente sobre as reformas nos campos de futebol. Muitos postos de saúde estão também aguardando.
Então fica aí, a gente vai esperar até o final, tem mais 2 meses aí para terminar esse primeiro semestre, para a gente ver como essas emendas vão ser aplicadas. Bom, e a Secretaria de Saúde de Jacareí apresentou dados da redução de mortalidade infantil. Repórter Aleph Gonçalves nos traz mais informações. O primeiro banho do bebê pode ser algo emocionante, mas os cuidados que envolvem os recém-nascidos começam bem antes e se estendem por muito mais tempo. O índice de mortalidade infantil é um indicador social responsável por medir as crianças que não chegam a completar 1 ano de idade. Dentro dos municípios, ele também pode estar ligado à qualidade de vida, já que esse índice está relacionado com a qualidade de saúde, educação e saneamento básico. O índice é medido pelo número de mortes a cada 1.000 crianças. Jacareí encerrou o ano de 2018 com 8,97. Segundo dados da Prefeitura, houve uma queda de 21% em relação a 2017, e este é o menor índice da cidade desde 2001. O município também está abaixo da média estadual, que fechou o ano com pouco mais de 11 pontos. A secretária de Saúde explica que um dos motivos para a redução está ligado a novos processos adotados no ano passado. Os chefes das unidades checam todos os pré-natais para ver se está indo bem, está cumprindo todos os itens. Antes, cada um fazia de um jeito, hoje não, hoje tem um protocolo certo para isso. O Hospital São Francisco de Assis é referência no atendimento pré-natal de alto risco, em que a mortalidade infantil é mais frequente. Para a pediatra Cíntia, um bom acompanhamento, seguido de cuidados com a saúde da mãe, são fatores determinantes para a redução. Começa com o atendimento de um bom pré-natal, né? Então, uma gestante que se cuida, que faz um pré-natal adequado, que toma suas vacinas, já preparando para poder se dedicar ao aleitamento materno, de preferência de forma exclusiva até os 6 meses de idade. Notícia boa, né? Falando em prazos, né? A gente falou no começo sobre o prazo para declaração de imposto de renda, mas hoje também termina um prazo importante que é da Justiça Eleitoral. Isso, a gente tem falado muito sobre a biometria, né? O pessoal fazer a biometria até o dia 19 de dezembro, mas hoje, dia 6 de maio, termina o prazo para a regularização do título eleitoral de quem não votou nos últimos 3 turnos eleitorais. No caso de Jacareí, são os 2 turnos de 2018, mais a eleição de 2016. As pessoas que não votaram nesses 3 turnos têm até hoje para ir aos 2 cartórios eleitorais da cidade. Vocês vão acompanhar os endereços e os telefones aí no seu vídeo. Tem que ir lá munidos de um comprovante de endereço e de uma foto, de um documento com foto. Vão pagar uma multa de R$10,50 por esses 3 turnos que ela não compareceu, para então regularizar o seu título e acertar ali sua vida eleitoral. Quem não fizer isso, a partir de amanhã, vai ter o seu título eleitoral cancelado. A estimativa no Brasil é que hoje 2.600.000 pessoas estão nessa situação, que podem ter o título cancelado. E sem o título, por exemplo, você não pode tirar passaporte, não pode receber salário se você for um funcionário concursado e também não pode ser nomeado em concurso público. Então são vários problemas acarretados se a pessoa não regulariza o título eleitoral. E o prazo acaba hoje. Se você não votou em 2018 nos 2 turnos e também em 2016 aqui em Jacareí, vá ao seu cartório e regularize a sua situação até hoje. Até perdeu esse prazo, aí... Perdeu o prazo, a partir de amanhã o título está cancelado. Vai ter que fazer todo o processo de novo. Todo o processo outra vez. Aí é mais complicado ainda, né? O prazo, esse que acaba hoje, foi um prazo longo, começou em março. Então, o brasileiro deixa tudo para a última hora. Então, se não acertar a situação hoje, a partir de amanhã, uma série de problemas vai acontecer com o seu documento. Bom, você deixou para a última hora, até 5 horas da tarde dá tempo. Até antes de março, porque na segunda-feira, imediatamente após a eleição, você pode ir lá justificar. Já pode justificar. Já pode ter ido lá. Então, desde as últimas eleições. Pois é. Bom, vamos falar agora um pouquinho sobre reforma da Previdência. Quais seriam as principais mudanças na economia com essa reforma? O governo federal apresenta estudos que demonstram esses números que você confere na reportagem a seguir. A movimentação na residência oficial do presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, começou cedo. Do lado de dentro, os líderes dos partidos na Câmara viram números. Logo em seguida, foi a vez da divulgação oficial no Ministério da Economia. Queremos uma discussão transparente, cristalina, em que a sociedade possa acompanhar. E eu disse em várias ocasiões
que o nosso interesse era que qualquer mudança, qualquer concessão, qualquer acréscimo ou decréscimo no texto, ele pudesse ser acompanhado pela sociedade, tanto no aspecto da mudança por si só, mas como o impacto fiscal que isso poderia resultar. Com a reforma da Previdência, o governo prevê economia em 4 grandes áreas: regime geral de previdência do trabalhador que tem carteira assinada, o regime dos servidores públicos, abono salarial, que vai ser pago só para quem recebe até um salário mínimo, e BPC, na parte em que atende idosos em condições de miserabilidade. No regime geral, a economia prevista é de mais de 800 bilhões de reais. Dos servidores públicos, 224 bilhões. Da focalização do abono salarial, virão outros 169. Do BPC, quase 35. No total, 1 trilhão e 236 bilhões de reais. Mas o mais importante desses dados é a divisão por categorias. O fim da aposentadoria por tempo de contribuição vai gerar uma economia de 363 bilhões de reais. As mudanças na aposentadoria por idade, mais 128. Na pensão por morte, 111. Na aposentadoria rural, 92. Aposentadoria por invalidez, 80. Com professores, a economia vai ser de 12 bilhões. Agora, gaste um tempo vendo o conjunto dessas mudanças. 14 partidos na Câmara anunciaram que são contra 2 mudanças, as na aposentadoria rural e no BPC. Sem essas mudanças, a economia prevista cairia em 127 bilhões de reais. O resultado final ficaria em 1 trilhão e 100 bilhões de reais, ainda acima da linha de corte desenhada pelo governo de 1 trilhão de reais. Nós sabemos que haverá mudança nos textos, estamos preparados para isso, o governo já deixou bem claro que quer conversar, quer dialogar, mas a gente tem aquela nossa básica espinha dorsal de 1 trilhão. A gente precisa aí que o relator tenha essa sensibilidade e a gente vai conversar com os líderes para mexer naquilo que, obviamente, eles estão acordados, mas sem deixar aí a nossa previdência anoréxica, né? Senão não tem o menor sentido. A oposição recorreu ao Supremo Tribunal Federal contra a aprovação da reforma na Comissão de Constituição e Justiça. Para eles, aquela votação só poderia ser feita depois da divulgação dos dados. A CCJ teria que refazer a sessão a partir dos dados. Então a sessão que já existiu sem os dados, ela é nula, ela votou no escuro. Ela votou uma constitucionalidade de uma medida, ela admitiu uma reforma, ela votou a constitucionalidade de uma reforma, a legalidade de uma reforma no escuro, sob sigilo dos dados. E aí segue então a discussão da reforma da Previdência. Você acompanhou aí mais alguns dados apresentados pelo governo federal. Também aí todo dia novas informações, todo dia novas articulações políticas acontecendo e a gente vai acompanhando aqui na sua TV pública. Bom, na próxima segunda-feira tem evento beneficente na cidade, é o primeiro bingo do projeto Formiguinhas Jacareí, eles que já estiveram aqui com a gente. As cartelas já estão à venda e você pode conferir mais detalhes em nosso boletim de notícias. Dia 13 de maio acontece o primeiro bingo beneficente do projeto Formiguinhas Jacareí. Essa é uma iniciativa de um grupo de voluntários que recolhe doações para famílias em situação de vulnerabilidade social aqui na cidade. As cartelas serão vendidas por R$ 5,00, com prêmio principal no valor de R$ 200. O bingo começará às 19h30 na rua Aparício Lorena, número 83, no bairro Jardim Liberdade. E para saber mais detalhes, é só acessar a página Projeto Formiguinhas Jacareí no Facebook. Mais uma oportunidade, então, para ajudar o Projeto Formiguinhas. Rodrigo, obrigada mais uma vez pela sua participação aqui no Bom Dia. Obrigado. A gente vai para o intervalo rapidinho. Na volta, vamos conversar sobre o mercado do estágio aqui no Brasil com a consultora de atendimento do CIEE aqui do Vale do Paraíba, a Gisele Nogueira. A gente volta já. Ela fumava 2 carteiras de cigarros por dia. E ela começou com uma tosse, era uma tosse seca com um pequeno pigarro.
Nós pedimos para ela ir no médico, aí ele mandou fazer um check-up. Nesse check-up, ela viu um tumor no pulmão. O cigarro matou minha mãe e roubou de mim absolutamente tudo. Meu chão, a minha estrutura, roubou a minha melhor amiga, roubou quem eu dividia absolutamente tudo da minha vida. A presença, o carinho e os momentos calorosos na vida de muitas famílias se tornaram cinzas. O cigarro mata. Saiba como parar de fumar. Acesse inca.gov.br/Dia Mundial Sem Tabaco. Ministério da Saúde. Governo Federal. Sabe aquele lugar que a gente ama, mas quase nunca percebe o quanto? Aquele lugar onde a gente não sabe se mora nele ou se ele mora dentro da gente. Um lugar onde as crianças recebem um ensino de qualidade, onde o desafio da saúde é levado a sério, onde as transformações acontecem de dentro para fora e as promessas não ficam só no papel. Esse lugar é chamado de lar. Ele não é formado somente por tijolo, grama e asfalto. É feito por gente que tem brilho nos olhos, cultura no sangue e que aproveita toda a oportunidade que tem para crescer. Porque uma cidade só cresce de verdade quando ela já não cabe no coração da gente. Jacareí, a cidade que enche o nosso peito de orgulho. Prefeitura de Jacareí. Queria deixar um recado aqui para as pessoas, para que elas se conscientizem sobre a importância da doação de órgãos, sobre a importância de se declararem doadoras, para que seus familiares saibam dessa decisão e possam autorizar, num momento tão difícil e tão dolorido, a doação desses órgãos. É o grande passo a ser dado, você comentar com a sua família, com o seu ente e com seus amigos que você pode ser doador de órgãos, sim. Eu peço a todas as famílias que estão passando por um momento de dificuldade, que passaram a ter seus entes falecidos, que optem por doar os órgãos, doe órgãos e salve vidas. Muito obrigado. Acesse o portal da Câmara Municipal de Jacareí. Opine sobre os projetos dos vereadores. Acompanhe o portal Transparência, os dados do Fiscaliza Jacareí e encaminhe suas dúvidas e sugestões ao Poder Legislativo. No site, assista toda a programação ao vivo da TV Câmara Jacareí, canal 61.4 UHF. Portal da Câmara Municipal. A cidadania em suas mãos. jacareí.sp.leg.br. A incidência anual do câncer de próstata no Brasil é de 62 mil novos casos. O câncer de próstata é o segundo tipo de câncer mais comum no homem, ficando atrás apenas do câncer de pele não melanoma. A cada 2 segundos, uma mulher é vítima de violência verbal ou física no Brasil. A violência contra a mulher pode se manifestar de diferentes maneiras e é crime. Disque 180 e denuncie qualquer situação de perigo, insegurança ou ameaça às mulheres. Para entrar em contato com a Delegacia de Defesa da Mulher, ligue 3951 5614. Lei da Parada Segura.
A lei garante o direito das mulheres ao desembarque durante a noite entre as 21 horas e 5 horas da manhã, fora do ponto, desde que não mude o trajeto da linha de ônibus. Os motoristas ficam obrigados a parar o veículo no lugar em que a passageira pedir para desembarcar. Estamos de volta e nossa conversa agora é sobre estágio. É nele que muitos estudantes têm seu primeiro contato com o mercado de trabalho e com a profissão que escolheu. Para falar disso, está aqui a Gisele Nogueira, do Centro Integrado Empresa e Escola. Bom dia, Gisele. Já esteve aqui com a gente, né? Já estive em outros momentos aqui com vocês. Uma honra estar aqui hoje no Bom Dia Jacareí. Gisele, a gente quando fala de estágio, né, a gente pensa logo na primeira oportunidade, no primeiro contato que a gente, enquanto estudante, já faz um tempinho, a gente teve também com a nossa profissão. Verdade. Como é que é isso para o jovem, né? Como é que ele encara isso? Ele consegue entender que isso é uma grande oportunidade para ele colocar em prática a teoria ou ainda existe uma barreira? Não, eles conseguem e sabem da importância que se tem hoje o estágio, né? Porque é a garantia dele vivenciar a futura profissão dele. Então, hoje eles têm essa ciência, é muito falado nas instituições de ensino, em palestras institucionais e no próprio portal CIE, né? Nos cursos que nós temos lá de preparo para o jovem, ele observa que é muito importante esse momento. Gisele, eu me formei no século passado, né? Século XX, me formei em 98. E quando eu fiz jornalismo, o estágio era proibido no jornalismo. Não era permitido que o estudante de jornalismo fizesse estágio. Exatamente para criar uma reserva de mercado para os profissionais formados, para evitar também que o estudante tivesse uma carga horária excessiva de trabalho. Hoje já é permitido, a gente inclusive tem estagiários aqui. Como que é esse equilíbrio entre você também colocar um jovem que pode ser utilizado pelas empresas como uma mão de obra barata? Existe essa preocupação de um espaço no mercado para o profissional já formado? Como é que se dá essa relação que às vezes ela é um pouco... tem desequilíbrios nisso, a gente sabe. Como é que vocês acompanham isso? Se ele, antes do jovem ser inserido no mercado, a gente faz a visita in loco, né? Para conhecer, para observar, para entender daquele empresário o que ele precisa. E se de fato ele precisa de um funcionário ou de um estagiário. E nós sempre buscamos, né? Olha, quem vai acompanhar esse jovem, né? Como que vai ser a mentoria dele ao longo desse projeto? Porque não basta eu colocar um estagiário, eu tenho que acompanhá-lo. E a cada 6 meses existe o relatório a ser preenchido por cada supervisor de orientação a esses meninos. Então, se vai em loco, acompanha. Então, o estágio com o CIE, ele é diferenciado nesse sentido, né? De estar realmente com o empresário e apontar, olha, nesse momento, nessa área de atuação, cabe um estagiário. Nesse, o senhor precisa, de fato, contratar um funcionário. Então, se ele orienta, né, a cada visita em loco, a cada trabalho de consultoria que a gente faz junto aos nossos parceiros. Gisele, a gente sabe que a realidade hoje do país ela é um pouco diferente, né? Alguns anos atrás, os jovens tinham a oportunidade de só estudar. Hoje a gente não tem mais essa realidade. O jovem, muitas vezes, ele trabalha em período integral para conseguir, muitas vezes, poder custear mesmo o curso ali universitário. Como é que funciona daí, por exemplo, se eu trabalho num setor que não tem nada a ver com a minha profissão, mas eu preciso fazer o estágio? A empresa, nesse caso, onde a pessoa é funcionária, ela tem que ali se ajustar também de acordo com o estágio do jovem? Existem dois modelos, né? A gente tem o estágio extracurricular, onde o jovem ele busca a inserção, né, para aprender a sua profissão e na área de atuação dele, e tem o estágio obrigatório. Geralmente o estágio obrigatório são horas de estágio a ser cumprida. E quando ele faz, né, o estágio obrigatório, ele vai buscar naquela empresa onde ele está, muitas vezes, a área de atuação, né? Se acaso não tiver, ele vai ter que buscar fora.
Então, tudo vai depender se aquela empresa vai liberar, né? Mas na maioria das vezes a gente percebe que as empresas, elas liberam, porque é o aprendizado deles, né? Então, é um momento que é único, eles têm que vivenciar isso. Muitas vezes eles liberam até fora do horário, para que eles possam fazer aquele trabalho sem prejudicar o honorário dele, do trabalho efetivo, né? Mas é preciso. Bom, e a Câmara Municipal aqui de Jacareí ficou entre os finalistas no Prêmio Nacional de Programa de Estágio. A premiação visa reconhecer instituições que investem no treinamento do jovem universitário para prepará-lo na entrada do mercado de trabalho. A Câmara Municipal de Jacareí foi uma das finalistas do 10º Prêmio CIE, Melhores Programas de Estágio, que reconhece boas práticas na formação de jovens profissionais. Realizada em São Paulo, essa foi uma iniciativa do Centro de Integração Empresa-Escola CIE, em parceria com a Associação Brasileira de Recursos Humanos, seccional de São Paulo. Foram 1.200 concorrentes vindo de empresas privadas, economia mista, terceiro setor, órgãos públicos e empresas públicas. O CIE tem como objetivo reconhecer as grandes organizações, empresas privadas, órgãos públicos, a Prefeitura de Jacareí, a Câmara Municipal de Jacareí, que dá essa oportunidade do jovem colocar em prática tudo que ele está aprendendo em sala de aula. Para Ellen Adalice, diretora de Recursos Humanos da Câmara, ser um dos primeiros classificados já é uma vitória. A valorização dos nossos estagiários, dos estudantes ao qual passaram, tiveram sua trajetória na Câmara, no estágio proporcionado pela Câmara em parceria com o CIE, agrega valor em seu currículo, agrega valor na sua vida profissional. E nós buscamos sempre desenvolver profissionais para o mercado de trabalho. Por isso, o prêmio é de suma importância para a gente e tanto para os estagiários também. Foram os próprios estagiários que avaliaram o perfil dos estudantes, o programa em si e a atitude de cada aprendiz frente ao estágio. O reflexo desse trabalho reconhecido pela premiação é que muitos dos nossos estagiários já estão inseridos no mercado de trabalho. Funcionários da TV Câmara que participavam do programa de estágio enquanto faziam alguma faculdade como rádio e TV, atualmente se encontram inseridos no nosso quadro de empresa. Um exemplo disso é o nosso cinegrafista Matheus Leão. O estágio ele é o começo de tudo, né? A gente precisa fazer o estágio para aprender e sobreviver no mercado profissional. E hoje em dia a gente sabe que o mercado é muito difícil. Então, do jeito que eu falei anteriormente, eu entrei aqui, para mim isso foi muita sorte, porque o pessoal me acolheu super bem. A gente sabe que tem lugares que não é assim e a Câmara está de parabéns. Outra integrante da presente equipe da Câmara é a ex-estudante de Direito, Júlia Amorim. Atualmente, Júlia é assessora de um dos vereadores da cidade e nos conta como é passar do processo de estágio para a efetivação no órgão público. Naquela oportunidade, eles me disseram que tinha uma vaga para estágio, que estavam procurando uma estudante de Direito e eu estava concluindo o curso de Direito na época. E numa conversa eu já tinha falado um pouquinho da minha experiência, que tinha muita vontade de trabalhar no Legislativo. E aí foi uma conversa bem tranquila e pouco tempo depois eu já recebi a resposta de que eu tinha sido aprovada. A importância do estágio. O estágio ele serve para você aprender, né? Você tem que ter muita humildade, respeito com seus colegas de trabalho e sugar o máximo de conhecimento possível. Porque é esse conhecimento, essa base que vai te dar o fortalecimento para depois você ser assessor ou qualquer outra carreira que você for seguir, né? Então o estágio ele é o pilar do início da sua carreira profissional. A vereadora Lucimar Ponciano também compareceu ao evento representando a presidência da instituição. Agradeço toda a dedicação, a atenção da diretoria administrativa, do departamento que acompanha os estagiários, porque é muito importante dar esse espaço, essa oportunidade na etapa muito importante da juventude, que é o estudo. O programa que premiou a Câmara visa reconhecer as organizações que investem na formação e no treinamento de jovens profissionais, colaborando assim com a melhor adaptação dos futuros trabalhadores no mercado profissional do país. Viu só? A participação do universitário em um estágio é importante para a qualificação do profissional. No processo, você pode aprender sobre determinadas áreas e experimentar na prática ações da profissão, assim como eu, estagiária radialista e produtora dessa matéria. Tá aí. Olha que legal, muito legal. Lembrando que a Isa faz parte do nosso grupo de estagiários, que é um grupo, vamos puxar o saco deles agora aqui, né? Que é um grupo que
Tem talento, tem talento. É um grupo muito talentoso, muito proativo, então é hora de falar bem também, reconhecer, né, Elton? Gisele, como que a gente aqui tem essa experiência dos nossos estagiários estão envolvidos com a nossa produção, claro que dentro daquilo que é competência para o estagiário, mas como que vocês avaliam, quais são os critérios para essa premiação? O que é um bom programa de estágio? Isso passa por questão de remuneração, ambiente de trabalho, quais são os critérios? Quem avalia essa premiação do CIE são os próprios estagiários, né? E ele vai ter como base o acolhimento desse jovem na empresa, o ambiente, sim, é muito importante, né? A autonomia e esse aprendizado que eles adquirem nessa caminhada prática, né? E também a avaliação no sentido assim, do acompanhamento em si, né? Do supervisor está sendo orientando, né? A gestão de recursos humanos ela é muito próxima, então ela acompanhou cada etapa para que fosse um sucesso essa experiência de vocês nessa premiação. Falando em estágio, a gente tem também um outro programa que o CIE desenvolve, que é o Jovem Aprendiz. Qual é a relação? Tem alguma ligação com o programa de estágio ou não? O jovem pode procurar uma oportunidade no mercado de trabalho independente do curso universitário que ele cursa? Muito importante esse questionamento. O CIE, ele tem como, né, o principal trabalho foi o estágio ao longo de muitos anos e hoje referência também na aprendizagem. A aprendizagem e o estágio são legislações diferentes, né? O estágio é a Lei 11.788 do ano de 2008, ela não prevê a obrigação na contratação desse estagiário, né? Ela é facultativa. Agora, a lei da aprendizagem, as empresas de médio e grande porte, elas precisam de uma entidade formadora que capacita esses jovens para o mercado de trabalho. E o CIE é uma entidade, né, capacitada e licenciada aí pelo Ministério do Trabalho e Emprego para fazer essa teoria para os nossos jovens. O público da aprendizagem são jovens do ensino médio, ensino fundamental, formado no ensino médio. Jovens universitários, né, não cabem ao público do estágio, porque o universitário ele vai buscar uma vaga no campo de estágio. Né? Os universitários já têm um caminho percorrido. O programa de aprendizagem é a primeira formação desse jovem. Né? Então, são jovens dos 14 até os 24 anos que podem ser inseridos no mercado de trabalho pelo programa de aprendizagem. Então, é o jeito dele começar bem cedo no mercado de trabalho e já começar a criar essa maturidade, né? Para um futuro cursar uma universidade e aí já saber como se comportar na hora que chegar lá no mercado de trabalho. Sim, e nós, esse mês, né, vivenciamos aí o mês do trabalhador, né? E nós tivemos com os nossos aprendizes da Semana do Trabalhador. Então foi quando convido, né, a equipe também aqui da TV Câmara para um dia prestigiar e conhecer como acontecem as capacitações do CIE, né, para os nossos jovens aqui de Jacareí. Gisele, jovens, pessoas com deficiência, também tem oportunidade de estágio? Como é que o mercado também dá oportunidade para essas pessoas, para esses jovens, que já é um desafio muitas vezes estudar, eles também conseguem oportunidades? Conseguem também. A pessoa com deficiência, ela tem, tanto no programa de estágio, né, 10% da inserção no mercado de trabalho é garantida para a pessoa com deficiência e também no programa Aprendiz. Né? Então, no programa Aprendiz, o jovem com deficiência também pode ser inserido. E o CIE hoje ele tem o projeto Inclui CIE, onde a gente tem todo um olhar, né, para inserir esse jovem nas organizações, por meio do programa de estágio e da aprendizagem. A gente está falando aqui bastante do profissional, né? Do jovem que vai se tornar um profissional. Mas o CIE também tem todo o trabalho com as empresas. Vocês prestam auxílio, formação, inclusive para o empreendedor também entender a necessidade de colocar esse jovem dentro da própria empresa. Sim. O jovem, quando ele é inserido no mercado, muitas empresas têm um programa, né, de estágio onde eles pedem para que a gente faça, né, esse trabalho mais pontual com o jovem, que a gente venha, que a gente oriente esse menino, como que vai ser. Faz o integrativo do que é o estágio, né, faz o acompanhamento no meio desse processo
e eu vou sair. Eu completei os meus 2 anos, né, de estágio aqui na organização. Então, as empresas que acompanham de perto o programa de estágio, ela forma de fato pessoas para o mercado de trabalho, profissionais para o mercado. E a gente acompanha ensinando, né, como ele vai concorrer a um processo seletivo, como vai ser essa entrada do jovem, agora não mais como estagiário, sim como profissional, né? Porque ele já passou por esse estágio e já deu essa maturidade para ele enfrentar o mercado profissional aí fora. O empresário que está assistindo a gente agora também pode recorrer a vocês, caso ele tenha lá uma empresa pequena, mas tenha vontade de ter um programa, participar do programa do CIE. Pode entrar em contato com vocês? Sim, pode. Nós estamos, né, em Jacareí, fazemos o trabalho de consultoria a cada empresa que precisar, né, para que o empresário tenha interesse, ele nos procura e a gente vai até a empresa dele, orienta qual curso é adequado para a função que ele deseja, se para aquela empresa é possível incluir um estagiário. Então, nós damos todas essas dicas para o empresário que precisa. Inclusive, o processo seletivo, vocês também podem fazer esse processo seletivo para atender ao perfil daquela vaga? O perfil da vaga. Nós temos uma equipe, né, de processos personalizados, que ela também realiza processos de acordo com a necessidade de cada empresa. Então, aí a gente vai até a empresa, faz o desenho do perfil daquela oportunidade e os psicólogos, né, do CIE faz todo o trabalho pontual para encaminhar para aquela oportunidade. Bem. Bom, vamos parar um pouquinho de falar sobre o tema do estagiário. A gente vai mostrar mais um interprograma que teve a participação também aqui dos estagiários da TV Câmara. É o nosso interprograma sobre reciclagem. Hoje vamos saber como descartar corretamente os materiais hospitalares. Confira aí. Meu nome é Maria Lúcia, sou cooperada Jacareí Recicla. Vou falar um pouquinho de materiais que pode vir para nós e o que não pode. Por exemplo, nessa caixinha aqui contém uma seringa com sangue hospitalar. Eu não vou pegar na mão porque eu posso estar correndo risco. Seringa, injeção, coisas que usam em hospitais. Para a cooperativa não pode estar chegando, porque vem muita contaminação e pode contaminar as cooperadas. Gente, esses materiais que eu falei, vocês podem estar entregando nos postinhos de saúde, não precisa vir para a cooperativa. Espero que vocês tenham entendido, desde já agradeço. E até a próxima. Aí, mais um episódio, toda segunda-feira a gente trazendo para vocês um episódio aí com essas dicas de quem está lá diretamente lidando com essa questão do rejeito, do material descartável. A gente também vai gravar alguns, como que você faz para descartar corretamente esse material. Muitas vezes uma garrafa que quebra, a pessoa joga no lixo. Bala, né? Pensa que tem alguém lá na ponta que vai lidar com esse material, que pode se machucar. A gente está fazendo essa parceria aí com a cooperativa Jacareí Recicla. E aí a gente viu mais uma vez o trabalho dos estagiários colocados em prática, né, Gisele? Conhecer a profissão na íntegra, né? Importante. Muito bom. Como funciona, né? A gente, na era da internet, a gente sabe que ir até um posto do CIE, às vezes não é o grande objetivo. Sim. Hoje já funciona tudo de maneira online. Quem quer procurar um estágio, quem está interessado já em conhecer como é que funciona, já tem o portal do CIE, pode entrar tudo pelo portal. Como é que funciona isso? Hoje, o cadastro do CIE é cadastro nacional. Então, o jovem tem, né, a tecnologia mobile. Hoje, ele acessa no www.ciee.org.br. Ele consegue fazer o seu cadastro, as atualizações cadastrais. E dentro, né, eu preciso alterar, preciso saber de oportunidades. Ele vai receber SMS com as oportunidades. Ele vai acompanhar, né? Hoje na palma da mão ali, a gente tem o celular onde vem todas as informações necessárias. Então ele vai ligar, né, na unidade hoje no 3003-2433, que é uma central de operações que o CIE hoje tem para atender Brasil, né, onde esses jovens podem ligar e eles tendo o número da oportunidade que ele foi candidatado, né, que ele tem o perfil dele, ele se candidata e a empresa já recebe ali automaticamente o mini currículo para que eles façam um contato, chamem para uma entrevista. E hoje uma opção nova, né, dos jovens nos seus cadastros é realizar um vídeo, né, para que as empresas tenham acesso. Por que ele quer aquela oportunidade? Né? Aquele jovem que se mostra para o mercado,
né? O que ele deseja, né? Então, ele mostrar realmente o interesse. E aí, com isso, as tecnologias vão tomando conta, né, de todos, hoje até da área de recursos humanos, para que possa ter uma assertividade aí na entrada do jovem no mercado de trabalho. Gisele, uma outra coisa que quando a gente pensa em estágio, o estágio tem essa coisa, esse caráter prático, né? A pessoa quando busca o estágio, ela está pensando em ter um contato ali, cotidiano, com a profissão. Por outro lado, a gente tem a faculdade, e na faculdade a gente também tem uma carga de teoria muito grande. Eu dou aula também. É comum, às vezes, que o aluno que está fazendo estágio, ele comece a achar que a faculdade já não é tão importante assim, porque o importante é aprender fazendo. Existe, de fato, essa tensão? Como é que vocês encaminham esse meio de campo? Bom, primeiro passo, né? Ele só é estagiário porque ele está estudando, né? Se ele não estiver cumprindo a teoria na íntegra, né? Se ele deixar de ter o interesse pela profissão dele, como ele vai se tornar um grande profissional no futuro? Então, nós sempre falamos, olha, o caminho da prática e da teoria tem que caminhar juntos, né? E a gente sabe desse grande desafio hoje, né, na educação, a questão teórica, né, para os nossos jovens. Ele fez o estágio, a prática, você está ali em campo, você está realizando, de fato, a profissão que você escolheu, é muito bom, é muito positivo, mas a teoria, para ele ter o conhecimento, é essencial. E, na falta dela, se ele não cumpre com o seu, né, tranquei matrícula, não fui, ele perde o direito de estagiar. Então eu falo assim, gente, dê valor a cada passo, né? É um passo por vez. No momento que você está na escola, seja um bom aluno. No momento que você está no estágio, seja um bom estagiário, né? E para ajudar ainda, no site do CIE nós temos o Saber Virtual, que muitas universidades utilizam como cursos complementares. Então ali está um grande segredo também, né? Todo online, prático para o jovem fazer, e é muito importante. A gente sempre frisa a importância dele estar cursando bem ali o seu curso, né, os seus estudos, porque a teoria ela é muito importante nesse momento. Refletir sobre a prática. Refletir, né? sobre Aí você a prática. vai criar o conhecimento. É onde ele cria o conhecimento e pode trazer inovação dentro do ambiente onde ele está. Né? Eu acho que os professores ali são as nossas maiores riquezas. E né? o compartilhamento também, o compartilhamento né, de informações, o networking, isso é fundamental. A gente está falando aqui sobre coisas muito positivas, né? Relacionadas ao estágio, enfim, ao desenvolvimento humano e profissional. Quando o estagiário encontra, às vezes acredito que deva acontecer, algum problema com a empresa onde ele está atuando, qual é a relação aí que o CIE tem? O jovem pode entrar em contato com o CIE para tentar estabelecer um melhor relacionamento com a empresa? Como é que funciona quando as coisas não vão tão bem? Isso pode acontecer. Hoje o CIE nós temos a equipe do Compliance que fica trabalhando diariamente, recepcionando esses pedidos dos nossos jovens, né? Imagine o CIE que tem administração, né, nacional de programas de estágios e a gente tem reclamações sim, e o CIE ele tenta resolver de uma forma muito diplomática, conversando com o empresário, mostrando a importância, né, dessa prática para o jovem, do ambiente. Eu acho que o ambiente é tudo. Né, no trabalho, no estágio, para que a gente consiga desenvolver as nossas melhores habilidades. Então, o CIE, o jovem pode sim recorrer ao CIE de forma muito sigilosa. A gente vai tratar cada tema, cada assunto com os nossos parceiros. Quais são os principais assim, deveres que as empresas têm com o estagiário? Eu sei que os estagiários têm alguns direitos também, por exemplo, semana de prova, eles podem sair mais cedo. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Sim. Provas, né? É lei, né? É garantido ao jovem a saída de 50% de sua jornada para que ele possa se dedicar aos seus estudos, né? E eu falo assim que o dia de prova é sempre aquele dia tenso, aquele dia que você fala, meu Deus, será que eu sei tudo mesmo, né? E é um momento que o jovem precisa. Às vezes a empresa fala, Gisele, ele pode sair 3 horas de manhã, 3 horas... Não tem problema o horário. Ele pode combinar de manhã, ele pode combinar para sair mais cedo, ele pode combinar para entrar mais tarde. O importante é que seja concedido esse 50% para ele. Enquanto deveres das empresas é ter o termo de compromisso de estágio, assinado por todas as partes, o seguro de vida, né, ali junto na parceria com o CIE faz esse trabalho administrativo,
esse jovem, ele tem que exercer as atividades que está em contrato. Então, são essas particularidades e observar também a carga horária do estágio, né? É muito importante que ele siga o instrumento jurídico que a empresa tem em mãos. Muito bem. Bom, a Comissão de Ciência e Tecnologia da Câmara dos Deputados recebeu especialistas para debater os impactos sociais do uso da inteligência artificial no Brasil. Vamos conferir. A inteligência artificial tem inúmeras possibilidades de uso. Significa que as máquinas aprendem por meio de algoritmos ao interagir com os usuários das plataformas digitais. Os dados coletados são analisados, tratados e aplicados em diversas áreas. Desde o reconhecimento facial em questões de segurança pública até, por exemplo, quando uma rede social oferece a você um produto específico. A adoção das tecnologias na sociedade ela tem sido cada vez mais rápida. E considerando isso e o advento da inteligência artificial, a gente percebe várias aplicações que podem resolver questões de segurança pública, diagnósticos mais rápidos e precisos do ponto de vista de saúde, monitoramento das cidades. Só que, ao mesmo tempo, tem toda uma análise que precisa ser realizada sobre até onde é o limite do uso das tecnologias. Óbvio que você tem que tomar o cuidado para evitar que princípios éticos naturais da nossa sociedade não sejam violados. Mas, ao mesmo tempo, esses princípios éticos, quando a gente pensa numa regulamentação, eles não podem impedir a inovação de acontecer. Especialistas concordaram que é preciso incentivar o empreendedorismo dentro das universidades. Nós temos que criar, digamos assim, uma cultura de empreendedorismo nas universidades brasileiras. Nós não podemos, digamos assim, formar jovens que vá para o mercado de trabalho buscar um emprego, porque o emprego está acabando. E, nesse sentido, eu tenho que criar empresas, criar pessoas empreendedoras que vão gerar oportunidade de trabalho e renda para aqueles que hoje estão desempregados. Então, esta é a oportunidade que o Brasil tem e o que é mais importante, o Brasil tem, digamos assim, pessoas extremamente criativas, pessoas extremamente empreendedoras, mas trabalhar com empreendedorismo de oportunidade. Nós temos uma oportunidade e nós temos que aproveitá-la com a transformação digital. Eu acho que aí é que está a saída para o Brasil. Para o deputado Alex Santana, autor do requerimento para essa audiência pública, é preciso aumentar os investimentos em pesquisa na área de inteligência artificial. Nós, como gestores e quem faz as leis, que somos nós os deputados, precisamos ter um olhar mais voltado a fazer esse tipo de investimento, trazer essa discussão para dentro da nossa realidade, para que a gente possa viabilizar condições de investimento em tecnologia e em ciência. Aí a gente vê nessa questão da inteligência artificial, a gente costuma falar, Gisele, que muita gente fala isso assim até no senso comum, que a tecnologia está eliminando postos de trabalho, né? Que os novos tempos fizeram com que profissões desaparecessem. Mesmo na universidade a gente fala que o profissional que entrou hoje, né, no primeiro ano de faculdade, quando ele se formar, ele vai encontrar uma outra profissão que talvez a gente nem saiba qual será. Como é que vocês vão acompanhando também essas evoluções? Essa discussão da inteligência artificial, ela tem os impactos sociais, é uma coisa que ainda está começando a ser discutida agora, né, em nível assim, de política pública. Como vocês têm acompanhado isso lá na ponta e como que isso vai afetar não só o mercado de trabalho, mas também a inserção do jovem no mercado? O mercado ele está em constante mudança, né? Eu falei que em alguns momentos nós alguns postos de trabalho não existirão mais, mas muitos outros surgirão, né? Então, o que nós temos que estar, né, muito atentos aonde eu estou, como eu devo me preparar, né? O que eu preciso ter de diferencial para permanecer nesse mercado. Porque, gente, é a realidade, né? Nós vamos ter essa mudança, já se fala aí da 4ª revolução industrial, por essas atualizações mesmo tecnológicas, né? E eu digo, nosso CIE, né, há 55 anos hoje, né, também passa hoje por grandes transformações tecnológicas, até para atender o jovem, para falar a linguagem do jovem da nova geração. Então, nós estamos passando por esse processo e todas as empresas estão passando. Então, eu acho que é um momento de muita reflexão, né, e muita ponderação, equilíbrio aí, para que a gente possa entender
né? Para onde eu vou, qual o caminho que nós vamos seguir daqui para frente. Mas o CIE tem acompanhado essas tendências, né? E isso é muito importante, porque vamos percebendo algumas pontuações, assim, algumas referências em cursos que antes não eram tão solicitados, hoje são muito mais solicitados, estagiários em áreas de tecnologia, de marketing, publicidade. Então nós percebemos que essa demanda tem crescido. E se o jovem se preparar, oportunidades eles terão com certeza. Gisele, o CIE defende, né, levanta a bandeira do estágio, do jovem aprendiz, sim, mas a gente sabe que em contrapartida também tem o lado do empresário. Sim. Suponhamos que o empresário encontre alguma dificuldade em lidar com o jovem. Ele também pode recorrer a vocês para conseguir resolver. Às vezes o jovem não se encaixa na empresa, não está gostando do trabalho. Assim como a gente, depois que se forma, a gente também tem trabalho que não se encaixa. Sim, o empresário pode recorrer a vocês também? Sempre. Né? O CIE, enquanto entidade que capacita o jovem e agente de integração que administra programas de estágio, nós estamos assim inteiramente abertos aos nossos parceiros e estamos assim dispostos no que for preciso para solucionar cada caso. Bom, então vamos ressaltar mais uma vez, a gente está com, não sei se você tem mais alguma pergunta, não. Vamos só reforçar então o contato do CIE para as pessoas aí de casa ficarem sabendo. Telefone 3003-2433 e o site www.ciee.org.br. Gisele, obrigada, viu? Muito obrigada pela sua participação. O Bom Dia está sempre de portas abertas aí para o CIE. Vocês também. Vamos lá fazer uma entrevista conosco. Combinado. Lá no CIE. Vamos fazer uma matéria agora, quem sabe, sobre o Jovem Aprendiz, que é um outro programa do CIE. Né? Bom, é isso aí. Bom Dia fica por aqui. Continue nos acompanhando lá no nosso site jacareí.sp.leg.br. Lembrando que lá você encontra os links para as nossas redes sociais, Facebook e Instagram. E você pode também acompanhar o Bom Dia Jacareí, caso você esteja perdendo essa edição que é ao vivo, logo mais ao meio-dia e também às 11 horas da noite. A gente se vê amanhã. Isso aí. Hoje eu agradeço mais uma vez a presença de vocês, a presença da Gisele. Falamos sobre estágio que tem tanto meme, tanta brincadeira, que é um período sofrido na vida do estagiário. Tem página, a gente vê que não é bem assim. É uma grande oportunidade. Bom, a gente volta então amanhã, a partir das 9 da manhã. Muito obrigado pela sua audiência. Até lá.